O tema agora no Ver Mais é saúde. E se eu te falar o número 12 por 8? Acho que você já vai saber o assunto da entrevista. Aposto que veio na sua mente a pressão, não tem como, né? 12 por 8. Afinal, a gente ouve muito falar nessa pressão arterial ideal de 12 por 8. Mas será esse o comum a todas as pessoas? Quais os mitos e verdades relacionados à pressão alta? Para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de estar conectada. Nós estamos conectados com o médico cardiologista, o Dr. Júlio Domingos. Estamos conectados com ele. Oi, Júlio. Oi, Dr. Júlio. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Zélia. É um prazer aqui estar com você, falando contigo, com todos os seus ouvintes, falando desse assunto tão importante que é a hipertensão arterial. E obrigado pelo convite, tá? Um abração aí para ti, que a gente já se conhece há muito tempo. Não vamos falar quanto tempo a gente se conhece, a gente estudou junto. E eu fico orgulhosa, gente, de ver pessoas que eu estudei, né? Tão felizes, realizadas no seu trabalho, como o Dr. Júlio, que hoje está aqui falando com a gente sobre isso. Doutor, agora o que é tecnicamente a pressão arterial? Bom, Gisele, a pressão arterial ela é o aumento da pressão dentro dos nossos vasos sanguíneos, né? Nas nossas artérias. Esse aumento da pressão que pode acontecer com o processo de envelhecimento, a gente caracteriza, né, como um paciente hipertenso, é aquele que tem uma pressão arterial contínua, né? Não é uma medida só, são 2, 3 medidas, quando ela permanece acima de 140 por 90, maior ou igual, né? A 140 por 90. É uma doença multifatorial, por diversas causas, e quando a pressão arterial permanece nesses valores, em várias medidas, a gente caracteriza esse paciente com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Agora, o padrão para todas as pessoas é o mesmo, o 12 por 8, que a gente ouve muito falar, doutor? Olha, de maneira geral, para as pessoas entenderem um pouquinho assim, mais básico a doença, porque é uma doença complexa, né, Gisele? Então, num perfil assim de propaganda, de querer ajudar as pessoas, o 12 por 8 é um número importante, é um número normal para a pressão arterial, certo? É um objetivo que a gente tem, que a gente pode atingir se a pessoa é hipertensa e está controlada, ficando 12 por 8 é um ótimo número, né? Para alguns pacientes, por exemplo, pacientes de baixo risco, menor que 140 por 90, ali 130 por 80, já é um ótimo número. Para aqueles pacientes, por exemplo, Gisele, que têm infarto, que já tiveram AVC, pacientes diabéticos, daí a gente prioriza uma pressão arterial abaixo de 130 por 80. Então, de uma maneira geral, o público nosso que está nos ouvindo, nos entenderem, né, o 12 por 8 é uma ótima referência, como para geral, né? E as outras individualidades, claro, de cada paciente, isso daí o cardiologista vai orientar em consulta médica. De casa, né? É saber, porque às vezes a gente comenta entre amigos, não, o legal é isso, mas o doutor explicou que cada caso, e quem analisa, claro, é o médico, é o cardiologista, né? Agora, quais os riscos? Antes de a gente saber o risco, mas você falou ali do número, né? 12 por 8, falou 130, já me perdi tudo nos números, mas eu era boa em matemática, né, Júlio? Olha só, o que significa esse número? Desculpa, não escutei agora. O que significa os números, né? O que você estava falando. 130 por 80, o que significa isso? Por isso que eu falei, né? O 12 por 8 é um número importante para as pessoas terem na mente, para não confundir os números. 12 por 8 é uma ótima meta, 120 por 80. O que é o 120, né? 120 é a pressão sistólica, aquela pressão máxima. É a pressão máxima no vaso sanguíneo. E a pressão 8 é a diastólica. É quando a gente tem o fechamento da válvula aórtica. Então, a pressão máxima é a 120, que é um número bom para a gente atingir, e a diastólica é a pressão mínima, que é 80, que é os níveis ideais para a gente atingir o 12 por 8, para as pessoas terem em mente isso, e ir atrás desse 12 por 8, que vale muito a pena, prolonga a vida das pessoas. Ok. Agora, quais os riscos de ter, então, a pressão alta, doutor? Bom, Gisele, assim, muito importante as pessoas saberem das causas, certo?
As causas são muito importantes, porque tratando, algumas causas têm tratamento e a gente consegue controlar muito a pressão arterial. Por exemplo, claro, a gente sabe que a genética influencia a pressão arterial, o próprio envelhecimento aumenta a pressão arterial. Se a gente tem o pai e a mãe hipertensos, a chance de a gente desenvolver hipertensão aumenta em torno de 40% a 60%. Mas alguns fatores de risco que a gente consegue mexer, que são quais? Por exemplo, obesidade. Obesidade hoje, a gente é uma pandemia mundial, a gente sabe que nós temos aí pacientes acima do peso, quase 50% da população está acima do peso, com sobrepeso e obesidade. E a gente sabe que tratar a obesidade, Zélia, reduz a pressão arterial e diminui a quantidade de medicamentos. Sim. E isso é muito importante, porque a minha função como cardiologista não é só dar remédio, é evitar o excesso de medicações. Claro, claro. E o que a gente sempre fala aqui, né, pro pessoal, né, prevenção é sempre melhor, né? Por isso que a gente traz a palavra dos especialistas. Doutor Júlio, a gente tem uma pergunta de telespectador. Então, a Thali vai colocar aqui pra gente ver se a gente já consegue responder. A Cláudia Lima, de Forquilinha, obrigada pela participação, Cláudia. É verdade que se ficar 60 dias... É verdade que se ficar 60 dias sem tocar no sal, a pressão volta ao normal? Minha pressão é alta, tenho sempre pico de pressão. É perigoso? É a pergunta da Cláudia, Júlio. Então, assim, o sal realmente é um fator de risco também igual à obesidade. Se a gente reduzir o consumo de sal, ajuda no controle da pressão arterial. A gente sabe que o brasileiro consome muito sal, principalmente em alimentos industrializados, alimentos defumados, comer muito fora de casa e também o sal da alimentação que é usado em casa. Então, quanto menor a quantidade de sal possível, pelo menos aí em torno de 5 gramas de sal por dia. Tá. Só para você ter uma ideia, o brasileiro consome em torno de 11 gramas por dia de sal, quase o dobro do normal. Então é ruim. Então, consumir uma quantidade menor de sal, em torno de 5 gramas, ou naquele paciente hipertenso, pode pensar em usar o sal light. Sim. O sal light está escrito lá no mercado, sal light, ele tem 50% menos sódio. Sim. Então, assim, não adianta usar sal rosa, nem sal do Himalaia, nem sal preto, nem sal não sei o quê. Não faz diferença em relação ao sal refinado. Mas, Júlio, se reduzir, então, se usar o sal de acordo com o que você está falando, a pressão volta ao normal, quem tem pressão alta? Depende. Depende dos outros fatores de risco. Se essa pessoa é obesa, se a genética dela é muito ruim. Mas ajuda a controlar. Diminuindo o consumo de sal, pode abaixar em torno de 5 a 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial. Isso é muito bom. Doutor Júlio, finalizamos aqui. Que pena. Volta sempre aqui, né? Agora que a gente nos reencontramos aqui meio que de longe, né? Volte sempre aqui ao programa, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. A gente está à disposição aí. Quem quiser tirar qualquer dúvida, pode entrar no meu Instagram, no @drjuliodomingos. A gente tira todas as dúvidas. Valeu. E a mensagem que eu quero deixar é prevenção. Tá bom. É um tratamento. Valeu, é isso aí, prevenção. Beijão no coração. Cardiologista, né, gente? E a prevenção é os hábitos saudáveis que a gente sempre fala aqui, né? Comer aquele hambúrguer vegano, por exemplo. Legal, bacana.